A segunda Câmara de Pré-Julgamento do Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, nos Países Baixos, emitiu uma ordem de prisão por crimes de guerra para ninguém menos que Vladimir Vladimirovich Putin. Sim, ele mesmo, o presidente da Rússia. Que semana agitada. Já falamos sobre a possível prisão do Trump e agora vamos falar sobre a impossível prisão do presidente da Rússia. Eu quero saber quem que é o oficial de justiça que vai cumprir essa ordem de prisão lá em Moscou, viu? Gostei dessa. Ah, cara, quero ver. Vamos entender o que está acontecendo? O pessoal quer saber, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Используется военный потенциал. Командир штаба отделения. Также использованы металлические бронированные. Bom, para quem quiser entender um pouco mais, um breve resumo sobre o que é e por que está acontecendo isso. Nós temos o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, que foi feito durante uma reunião em Roma. O nome da lei, do Código Penal, entre aspas, do Código Penal e Código de Processo Penal desse estatuto se chama Estatuto de Roma, e ele prevê que os países precisam que os seus presidentes assinem, ou seja, dê a intenção de que o seu país quer entrar, mas só a assinatura do presidente não é suficiente. Para que isso possa surtir efeito legal, depois que o presidente assina, cada poder legislativo do seu país, por exemplo, o Brasil, Congresso Nacional, nos Estados Unidos, Congresso Nacional, também por aí os parlamentos da Alemanha, de Inglaterra, enfim, todos os países que tenham as suas casas legislativas precisam ratificar esse acordo, fazendo com que esse acordo passe a ter força de lei dentro do país. Então o Brasil tem uma lei que foi ratificada, se eu não me engano, eu não lembro o ano certinho agora, mas foi ratificado, ou seja, o Estatuto de Roma, ele tem força de lei dentro do Brasil. O Brasil está vinculado. E além do Brasil, nós temos aqui rapidamente uma imagem que mostra todos esses países em verde. Então nós temos o Brasil, a América do Sul inteira, México, Canadá, boa parte da África, a Austrália e grande parte da Europa são países signatários. E, a título de curiosidade, se o Putin colocar o pé em qualquer um desses países verdes, em tese, ele deveria ser preso por esses líderes, por essas autoridades desses países em verde. Acho que é algo que a gente não vai ver acontecendo. Tá? E o que acontece? A Rússia, nem a Ucrânia, foram signatárias e ratificaram esse acordo. Mas o que acontece, então? Por que a Rússia está sendo investigada? Isso antes de eu entrar no porquê. O Estatuto de Roma, ele prevê que algum país que, por exemplo, não seja parte e seja alvo de algum tipo de atentado, algum tipo de atitude bélica, algum tipo de crime, algum tipo de situação que venha de um outro país, esse país, mesmo não sendo signatário, em razão de estar nessa situação de vulnerabilidade, ele pode admitir, aquele país que está sendo vítima, ele pode admitir a jurisdição do Tribunal Penal Internacional em seu país. E o que aconteceu? Em 2014, quando nós tivemos o primeiro conflito em que a Rússia invadiu e anexou uma parte da Ucrânia, no Donbás, agora não lembro certinho o nome da região, a Ucrânia admitiu, ela foi até o Tribunal Penal Internacional e admitiu o quê? Ela aceitou a competência, né, e a autoridade do Tribunal Penal Internacional em seu território.
E quando isso acontece, se o país que estiver invadindo, um país que é ratificado ou que tem a sua autoridade, que reconheça a autoridade do Tribunal Penal Internacional, esse país ou essa pessoa que está no comando de um país estrangeiro pode ser investigado. Então, se o presidente da Rússia, por exemplo, tivesse cometido crimes de guerra num país que não tivesse admitido essa autoridade, ou dentro da própria Rússia, o Tribunal Penal Internacional não teria competência. Mas como ele praticou atos, em tese, praticou esses atos dentro de uma Ucrânia que já tinha admitido a competência, né, e a autoridade do Tribunal Penal Internacional, ele pode ser julgado. Então nós temos um pré-julgamento, ele nem foi julgado ainda, e isso é estranho, porque essas ordens de prisão, elas não são publicizadas, normalmente elas saem em segredo, só depois de cumpridas que as pessoas sabem, então tem um caráter muito político, que já é uma acusação antiga, Anderson, o Tribunal Penal Internacional faz. Ele só julgou praticamente líderes de países africanos. Tá? Então tem uma questão muito forte sobre isso. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China são signatárias. E os Estados Unidos, só para complementar essa minha fala, eu vou trazer aqui uma informação que é do nosso camarada Gaio Fato, que já teve aqui. Você sabia que os Estados Unidos, eles aprovaram uma lei em 2002 que autoriza as Forças Armadas dos Estados Unidos a invadir a cidade de Haia, que é a capital, né, a capital não, a sede do Tribunal Penal Internacional, no caso de uma prisão de uma autoridade dos Estados Unidos pela Corte Internacional. Ou seja, se acontecesse a mesma coisa com que, por exemplo, os Estados Unidos na Síria, os Estados Unidos em qualquer outro país desses inúmeros países que eles já invadiram e atacaram, eles poderiam ter as suas autoridades, essas autoridades poderiam ser presas e deslocadas para o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional não teve nem peito, não teve nem coragem, não teve nem culhão de querer ameaçar instaurar qualquer coisa. Mas os Estados Unidos já tem uma lei para, caso um dia isso aconteça, eles poderem, inclusive, invadir para resgatar a sua autoridade. É ou não é um absurdo isso, Anderson? Absurdo, lógico. Não é um absurdo vindo dos Estados Unidos. Eles criam um jogo, né? Literalmente, eles criam um jogo. Imagine você criar um jogo na sua casa. Só que, além de você criar, você muda as regras quando lhe é conveniente ou quando te prejudica. É o que eles fazem a vida inteira. Um dos cortes do Meteoro aqui, que estava com o Álvaro, falamos do quando o emissário dos Estados Unidos veio conversar com Marina Silva. Ele não vem conversar sobre clima, ele vem impor. Olha, você tem que fazer essa agenda que para a gente é benéfica. Diz respeito à soberania dos locais. E o que a gente está. Isso, então, nesse ponto aí, é o que eles fazem e tem que ser combatido. E como combater isso que é o mais difícil. Por isso que eles ficam tentando, quando qualquer outra nação tenta alçar voos, ele tenta de alguma forma, em todas as formas, acabar com aquela imagem, aquela nação. Historicamente, estudem, por exemplo, né, você pega os países que tentaram ousar crescer como o Paraguai, né? Então, e sobre o Putin, é uma coisa assim, para entender um pouco mais do que está acontecendo, primeiro que é crime de guerra, né? Crime de guerra é quando a autoridade máxima de um país ele pode lançar ataque proposital contra civis, por exemplo. Ele pode privar prisioneiro de guerra de julgamento, tortura, né? Fazer tortura em prisioneiros de guerra. Ele pode forçar. Esse aí eu vou falar sobre isso, forçar deslocamento. Pegar refém entre a população civil também. O que está acontecendo aqui é isso, é forçar deslocamento e pegar refém entre a população civil. Os gás venenosos também tem, né? Tem violação sexual também, mas eu quero que vocês foquem nessa, forçar deslocamento e pegar refém entre a população civil, porque o que acontece aqui é o seguinte, que a Comissão para Direitos da Criança na Rússia, eu não vou ousar falar o nome dela, para não errar, mas depois vocês peguem, ela diz que houve crimes de guerra porque o Putin pegou crianças da Ucrânia e deslocou para a Rússia, para tipo, um local
Olha que loucura, a gente está em 2023, Centro de Reeducação de Território Russo. Isso lembra alguma coisa na Segunda Guerra, né? Para quem é judeu, principalmente, dá calafrios, né? E todos nós, né, que ficamos horrorizados com esses nomes de centro de reeducação, de reestruturação, cativeiro, a gente tem pavor dessas coisas. Então, por esse motivo, o Putin está sendo denunciado. Agora, se isso vai se efetivar numa questão que vai levá-lo à prisão, aí tem agora uma distância gigante, né? Porque a gente sabe primeiro que a gente está falando de líder que é um líder que tem poder, né? Líder que também tem todo um aparato militar em volta, tem toda uma estrutura. E muitas das vezes, nesse jogo do tabuleiro do War da vida real, senhor Tassi, a gente sabe que aquele que recrimina pode apoiar a não prisão do Putin. Tem isso também, porque é o tal do o que bate Chico, bate Francisco também, né? Então existe uma proteção entre os pares. O próprio Brasil não apoiou a prisão de Putin, mas também não desapoiou o que a AIA está propondo. Então ficou naquele banho-maria. Primeiro que eu acho que nesse caso tem que se ter muito cuidado no que está acontecendo ali. Foi posto como crime de guerra, mas a gente tem tanto problema aqui que, né, às vezes eu falo que é melhor a gente primeiro dar uma olhada no nosso quintal. Eu confesso que nessa da Rússia e Ucrânia, é lógico que o Lula vai se posicionar em algum momento, porque é um perfil dele, que ele é liderança mundial, mas a gente tem que ter um quintal aqui com tanto problema, mas eu entendo a motivação do pedido de prisão. Pois é. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.